Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O objetivo deste vídeo é apresentar o trabalho enviado, então, para o 26º CIAED. Esse trabalho aborda a temática do uso de mídias sociais na sala de aula. E para fazer essa apresentação junto comigo, está aqui o professor Moser. Tudo bem, professor Moser? Tudo bem, professor Fernando? Então, gente, o nosso trabalho, como já dito, ele aborda a questão do ensino à distância, da educação à distância, junto com o presencial, portanto, essa hibridização, e o foco é o uso de mídias sociais em sala de aula. Nós temos, para isso, além do estudo teórico, também uma aplicação prática, um relato de experiência, do qual nós vamos comentar aqui nessa apresentação. Professor Moser, por gentileza, pode iniciar? Bom dia a todos e todas. Acontece que o uso da internet em salas de aula só é possível onde existe a internet, porque existem lugares do Brasil em que não há internet. Então, portanto, esse trabalho é aplicável onde houver banda larga na escola, na instituição em que foi feita a experiência, a internet em todas as salas e todos os espaços da própria instituição. Então, foi um trabalho exatamente feito com uma turma presencial de pedagogia em 2019, com 32 estudantes. E, para isso, nós usamos, então, como método, um ambiente virtual de aprendizagem e, sobretudo, usando o recurso do WhatsApp, né? Escola por WhatsApp. Todos os alunos tinham um smartphone, portanto, não foi problema a questão dos aparelhos para isso. Acontece que já em 2010, 2013, 2014, e depois também, a Unesco já publicaram, digamos, algumas diretrizes aos governos para, digamos, usar o uso do celular em sala de aula. Porque nesse documento, que é o guia, ele diz que a função do WhatsApp, do celular, é criar e atualizar políticas ligadas à aprendizagem móvel, conscientizar sobre a sua importância, expandir e melhorar as opções de conexão, ter um acesso igualitário de inclusão, garantir a equidade de gênero, otimizar o conteúdo educacional, treinar professores, capacitar educadores usando tecnologias móveis, promover seguro e saudável e responsável uso das tecnologias móveis. E usar a tecnologia para melhorar. Essas são as recomendações do 2014 do governo, né? E para isso ele apresenta 13 motivos principais que seriam que é o uso das tecnologias móveis e outras tecnologias, tanto por celular e tablet, seria que ele amplia o alcance da equidade de educação, melhora a educação em áreas de conflito que sofreram desastres naturais, assiste alunos com deficiência, permite que se aprenda em qualquer lugar. Por exemplo, agora na pandemia, que aconteceu em 2020, a partir de março desse ano, foi possível ensinar os alunos através do método remoto. No caso, usava computadores, ele pode usar celular, né? Se já tivessem sido preparados os professores para isso, haveria menos dificuldade de conseguir esse êxito. Dar suporte à aprendizagem no lugar próprio. Aproximar a aprendizagem formal e informal. E, portanto, há a questão da imediatez de avaliação e feedback. E facilita o aprendizado pessoal. Portanto, cada um pode procurar. Portanto, a questão do uso do celular, dos portáveis, o tablet, está de acordo com a teoria da motivação de Robert Heller, né, que é de a satisfação, relevância, contentamento e motivação. Portanto, motiva o aluno a estudar, sobretudo,
ele permite a ele, no caso de um ensino remoto, de acessar não apenas de modo síncrono, mas também assíncrono o ensino. No caso nosso, foi presencial, usando o Wattpad. E os alunos podiam ficar em aula, não em aula. Então, com isso, acontece que houve a integração, nós conseguimos falar com os alunos, tanto diretamente no grupo, como também gravando vídeos. Por exemplo, sobre a teoria do conectivismo, behaviorismo, sobre a teoria do socioconstrutivismo, do construtivismo de Piaget e outras teorias. E, portanto, os alunos foram atualizados a cada momento nos temas com os professores. Como diz Beata Gurfon, no artigo sobre 2014, Beata Gurfon é polonesa, em 2014 ela escreveu um artigo sobre a escola na época da internet, da web, né? 2.0, 3.0. Diz o seguinte: os sistemas escolares são desafiados pelo mundo em rápida mudança, hoje com problemas novos e complicados. Vivemos uma era marcada por uma explosão de informações, como ilustrado pelo fato de que a quantidade de informação duplica cada ano e com a computação quântica poderá duplicar a cada 24, 48 horas. Portanto, há necessidade de haver uma espécie de atualização imediata dos conteúdos, que o livro didático é escrito numa época e é usado vários anos, e assim já passa a ensinar conteúdos ultrapassados ou não atualizados. A teoria que fundamenta, também pode fundamentar essa aprendizagem, é a teoria da atividade de Leontiev. Leontiev escreveu em um artigo sobre, naquele livro Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem, sobre psique infantil, né? E também fala que a aprendizagem se dá na medida em que nós agimos com outros, na interação com outras pessoas. Portanto, a aprendizagem são atividades em grupo, como as organizações, se concretizam de maneira social e individual. Social porque atinge todos os membros da comunidade, seja ela organização, aula, ou uma empresa, e cada um pode, então, participar desse modo. Portanto, existe na teoria da atividade preencher uma necessidade que é a informação no lugar próprio sobre, digamos, condições reais daquele momento. É o chamado smart learning, aprender de maneira inteligente. Não é aprender para usar depois, é aprender usando. Como, de certa maneira, aquilo que está no próprio Dewey, né? Learning by doing, né? Então, você aprende melhor porque já tem que usar imediatamente. A finalidade seria a ação imediata, que você tem que estar em uma intervenção na empresa ou na própria aula. Não tem que aprender, tem que conhecer aquele assunto que interessa a ele. O grande problema da escola não é que não se ensina, é que muitas vezes o que se ensina é inútil, não é para nada. Eu, por exemplo, aprendi a escala de Mohs, dos minerais, um livro sobre crase, isso é um tempo perdido. Então, é preciso que haja, digamos, um ensino mais, digamos, real, e não apenas importante, mas que o aluno possa aplicar naquele momento. Portanto, em vez da necessidade do aluno e, sobretudo, também ensinar o aluno uma certa flexibilidade, porque ele tem que aprender conforme a circunstância. E dizer para ele que todo conhecimento ele é, digamos, datado, muitas vezes. Há conhecimento que podem ser, digamos, portáveis, como habilidades portáveis, que é importante na época, o uso de metodologias, e também a necessidade de aprender sempre novos aplicativos e novas metodologias que vão cada vez mais emergindo. Por exemplo, hoje nós temos mais plataformas do que o WhatsApp, temos o StreamYard, temos o Teamworking, temos o Meet, o Zoom e companhia, e tem outras plataformas que não são o WhatsApp para poder, digamos, fazer essa interação em sala de aula. Portanto,
Hoje em dia, depois da pandemia, certamente o ensino será híbrido, não será mais unicamente ensino presencial, formal ou magistral, sobretudo na questão de um para todos, broadcasting, mas de modo que todos possam interagir entre eles, professor e aluno, aluno-professor e alunos entre si. E, portanto, personalizar o ensino, que é muito importante, é a questão de levar em conta a pedagogia das diferenças, que é o grande problema que nós temos que, digamos, sanar, porque cada um tem o seu ritmo próprio de aprender. Então, através dessas interações constantes entre pares, professor e aluno, aluno e aluno, alunos entre si, aluno e professor, poderá haver sempre uma atualização cada vez mais ativa e, sobretudo, sempre haverá o recurso de recorrer a sites bastante confiáveis, como no Google Acadêmico ou no Scholar Google. Muito bem, Fernando. Muito bem. Antes de falar um pouquinho mais só sobre a experiência, apresento aqui as nossas referências, das quais o professor Mose já falou, e também os nossos contatos aí para quem se interessar, né, pela temática. Fica também o convite para a leitura, para fazer a leitura do artigo. Conforme já relatado, é uma experiência que foi realizada com alunos do curso na modalidade presencial, curso de pedagogia, alunos de terceiro período, e alguns detalhes da experiência com o uso do WhatsApp foi que, além das interações entre os alunos e alunas no grupo, nós tivemos a experiência de que não havia necessidade de os estudantes ficarem na sala de aula no momento das aulas dessa disciplina. Então, eles poderiam ficar, nesse caso, né, dentro da universidade, mas escolhendo um lugar para fazer as atividades previamente roteirizadas, né? Leituras, vídeos, atividades, até com a utilização em vídeo emoji para manifestar como cada estudante estava se sentindo naquele momento, realizando a atividade. Nós fizemos também, ao final da disciplina, um diálogo com os estudantes, né? Inclusive um professor em um local, outro professor dentro da sala de aula, conversando com os estudantes para ter esse retorno a respeito da experiência realizada, que foi muito positivo. Conforme já afirmado, foi antes da pandemia, mas é uma estratégia ativa, né? Como diz aí o título do próprio congresso que nós estamos realizando, explorando a variedade de estratégias ativas na EAD, neste caso aqui, também aplicado à modalidade presencial, e nós, mais uma vez, deixamos o convite para que vocês conheçam o nosso artigo um pouco mais. Fica, então, o convite para a leitura. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? E os nossos resultados foram, assim, bastante positivos nesse sentido. São estratégias, então, anteriores à pandemia, mas que, com certeza, podem ser aplicados nesse contexto e posteriormente. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Obrigado a todo mundo.